caso que eu vou comentar agora é o caso do menino João Roberto. O menino que na época do caso tinha 3 anos e meio e já estaria completando 4 anos se não fosse pela atitude da polícia ter tirado a vida do garoto e também por tentar tirar a vida de sua mãe e do seu irmãozinho. Eu sou Milton Lopes, vocês vão lembrar a história de João Roberto. Então, roda a vinheta. João Roberto de Amorim Soares, na época do caso, ele tinha 3 anos de idade. Ele era filho de Paulo Roberto Soares e Alessandra Soares. No domingo, no dia 6 de julho de 2008, a mãe de João Roberto, uma funcionária, Alessandra Soares, ela voltava de uma festa de aniversário com seus 2 filhos em seu carro. João Roberto, com 3 anos na época do caso, e o seu irmãozinho Vinícius, com 9 meses, quando ela percebeu um carro preto andando em alta velocidade, e ela então resolveu encostar o carro que dirigia para dar a passagem, que sinceramente é uma coisa muito importante, é claro, porque ela resolveu encostar o carro. Porque conforme as leis do Detran, caso de uma viatura tocar uma sirene assim, uma ambulância, o carro da polícia, o corpo de bombeiro, é obrigatório mesmo os motoristas encostarem o veículo, colocando sobre em cima da calçada, é claro, colocando o veículo sobre em cima da calçada ou num terreno para dar passagem para a viatura passar, para poder chegar até o local socorrido. Principalmente também avançar o sinal vermelho, é claro, tem que avançar o sinal vermelho e esperar que o outro carro passe ou não, e para você passar no sinal vermelho para dar passagem para a ambulância, é claro. Como no caso da Alessandra foi diferente. Quando os criminosos andaram em alta velocidade fugindo da polícia, a Alessandra então, quando viu o carro da polícia indo atrás, ela então resolveu encostar o carro estacionando em cima da calçada para que a polícia passasse. Porém, o que os policiais fizeram foram ir atrás do carro de Alessandra e pararam e saíram do carro e metralharam o carro de Alessandra junto com 2 crianças, que é o João Roberto e Vinícius. Porém, as balas acabaram atingindo o pequeno João Roberto, e a Alessandra e Vinícius também foram atingidos por vidros e estilhaços de balas. E logo a Alessandra então ela resolve jogar uma bolsa infantil falando que tem criança. Porém os policiais apontam uma arma para ela perguntando cadê o bandido, segundo diz ela. Ela, ferida, então ela sai do carro e tira o seu filho João Roberto do banco de trás do carro e estende falando: vocês mataram meu filho. O policial militar William de Paula e o ex-soldado Elias Gonçalves da Costa foram os responsáveis do disparo feito contra o carro que se encontrava a mãe e as 2 crianças. A câmera de segurança mostra os PMs atirando no carro das vítimas, tanto é que eles deram a versão deles falando que houve troca de tiros, mas a câmera de segurança registrou ao contrário. E as imagens do circuito interno de TV de um prédio perto do local em que o menino João Roberto foi baleado, na Tijuca do Norte, confirmam que não houve tiroteio. O vídeo mostra o momento em que o carro da funcionária Alessandra Soares passa pela rua e o veículo da PM logo atrás, e os agentes descem. O carro da polícia encosta na calçada e os PMs se posicionam e começam a atirar a mãe, e ainda joga a bolsa na janela para mostrar que tinha criança dentro do veículo.
O veículo ele foi atingido por 17 tiros e João Roberto foi baleado e morto com um dos tiros na cabeça, e sua mãe e seu irmão mais novo foram atingidos, como eu falei antes, pelo estilhaço de projéteis e de vidros. E um dos policiais que participaram da ação contou que o suspeito teriam praticado o assalto na região e estavam perseguindo a pé em direção ao Morro do Cruz, em que o carro da família foi confundido. E o pequeno João Roberto foi levado ao hospital, mas ele acabou tendo morte cerebral na manhã, no dia seguinte. E segundo os médicos, a bala que matou o menino João Roberto entrou pela nuca e se alojou na parte frontal da cabeça. Mesmo com toda a dor e a perda, a família então decidiu doar as córneas da criança. Os policiais militares envolvidos ficaram presos na 6º Batalhão da Polícia Militar, e segundo o secretário de Segurança na época, o José Mariano Beltrame, os policiais não estavam em um confronto e faltou treinamento e raciocínio, e esse fato demonstra total falta de preparo e critério na hora de agir, porque sinceramente eles contrataram 2 policiais que não tiveram treinamento nenhum, não tiveram agir nenhum. Tanto é que quando eles foram tentar atrás dos criminosos, eles não prestaram atenção na placa dos criminosos, na placa do carro dos criminosos. Vai que a placa com certeza pode estar clonada, e talvez eles não prestaram atenção, eles não agiram certo se era mesmo o carro ou não, porque se o carro tivesse parado, eles não deveriam ter, eles deveriam ter descido e olhado se é o carro da mulher, claro, se é o carro dos criminosos, e pedir para baixar o vidro, é claro, o que eles deveriam ter feito era ter baixado o vidro e olhado se é o carro da mulher ou se era o carro dos criminosos ou não. Isso que eles deveriam ter tomado atitude mesmo, mas o que eles fizeram, eles saíram do carro e metralharam o carro da mulher e atiraram, e mesmo a mulher jogando a bolsa, eles queriam atirar nela, apontaram uma arma para ela quando ela estava tentando tirar o João Roberto de dentro do carro, e aí falaram que mataram o filho dela, e ela falou para eles que mataram o filho dela, e eles ainda ameaçaram ela, é claro, mas segundo os familiares, mas mesmo sabendo que não tinha um bandido dentro do carro, e eles ameaçaram ela, na verdade. Depois disso, o João Roberto ele foi enterrado no cemitério da Barra da Tijuca. O pai de João Roberto ele ficou muito indignado com a atitude da polícia, é claro, e ele chorou sobre o caixão do filho. Ele até falou que os caras foram muito covardes, você não merecia isso. Só de imaginar como que o pai passou, na verdade. E sinceramente estavam os amigos, os familiares da vítima, e também outros familiares das vítimas de outras vítimas do Rio de Janeiro estiveram lá, e estavam cerca de 20 taxistas fazendo uma carreata, 20 taxistas que são os colegas que eram os colegas do Paulo Roberto Soares, que ficaram sabendo da morte do menino. E pelo que eu fiquei sabendo, o Paulo Roberto, que na época que ocorreu essa tragédia, ele não estava acompanhado da esposa e dos filhos, ele estava trabalhando no domingo, fazendo hora extra para poder pagar uma festa de aniversário de 4 anos para o seu filho. E o seu filho, ele era uma criança normal, ele era uma criança alegre, divertida, e ele gostava muito de futebol, de estudar.
E o seu super-herói favorito era o Homem-Aranha. Ele gostava muito do Homem-Aranha, que o seu pai iria colocar um tema para sua festa de aniversário de 4 anos, é o tema do Homem-Aranha, e que também o que depois durante o enterro ele vestiu o corpo do seu filho com o uniforme do Homem-Aranha e o menino foi enterrado uniformizado de Homem-Aranha. E depois do enterro, ele acabou se desabafando no jornal, falando um monte de coisa, chamando os policiais de assassino. E, sinceramente, a mãe do João Roberto passou mal durante o velório e teve que ser medicado, não somente ela, como também a avó materna de João Roberto, que ficou em hipertensa, também teve que ser medicada. E é um caso muito revoltante só de imaginar a atitude da polícia. Em 2008, William de Paula tinha sido absolvido do crime de homicídio e foi condenado à pena de prestação de serviço comunitários pelo crime de lesão corporal, mas a decisão foi questionada pelo Ministério Público e a Câmara Criminal julgou o pedido procedente, anulando a decisão, determinando a realização de um novo júri. E esse julgamento, realizado no dia 10 de julho de 2015, resultou uma condenação de 18 anos de prisão em regime inicial e fechado. Que aliás o policial ele já está condenado, já está preso, foi condenado a 18 anos, o tenente William de Paulo. E o ex-soldado da Polícia Militar Elias Gonçalves da Costa foi julgado em 2011 e absolvido pelo crime. E o Elias se defendeu dizendo que apenas atirou para o alto, mas segundo matéria falou que ele atirou sobre o pneu só, mas ele atirou para o alto e que os tiros mataram o menino e que partiram da arma do seu colega William de Paula. E mais uma vez o Ministério Público entrou com um recurso para solicitar um novo julgamento. E o segundo julgamento foi realizado no dia 14 de fevereiro de 2019, pela segunda vez. Porém, a justiça declarou o Elias inocente, ele foi absolvido. Não se tem informação se o Elias voltou para a organização da Polícia Militar, ele voltou a ser policial ou não, é claro. E segundo o julgamento, foi realizado no dia 14 de 2 de 2009, pela segunda vez, é claro, eu já falei isso antes. E o crime trouxe comoção nacional pela imperícia e negligência e da imprudência dos profissionais da área de segurança do nosso país. Pois é, e o pior é que o Elias ele não foi julgado, é claro, mas que ele participou do crime contra o menino, ele participou sim, é claro, mas é muito revoltante e os familiares ficaram totalmente arrasados com a libertação do policial Elias, é claro, e o Elias, quando ele saiu do tribunal, ele ficou sorrindo para a câmera, isso que ficou muito revoltado, claro, muito revoltante, e a família ficou totalmente arrasada. O caso do João Roberto, ele foi muito bem comparado com o caso do João Hélio, que é um outro caso que eu comentei no meu vídeo anterior, e foi ocorrido um ano depois do caso do João Hélio, que eu comentei. E apesar dos nomes João Roberto e João Hélio, eles tiveram os nomes iguais, mas foram vítimas da violência. Bom, pessoal, esse é o caso que eu comentei, o caso do João Roberto, caso que é muito revoltante mesmo. Eu já só de imaginar a tristeza dessa família, é claro, e o pai também, que depois que ele fez aquela reportagem, eu fiquei muito indignado mesmo com a atitude da polícia. Tanto é que a polícia trata a família como se fosse criminoso
sentindo muito mal, é claro, ele se sentindo como se fosse o inimigo da polícia, é claro, ele e a sua família se tornando o inimigo da polícia. Então, o que você achou desse caso? Comente, compartilhe e assine o canal. E até o próximo programa Caso Chocante.